Olá, eu sou Marcos Lola e mais uma vez estou aqui para gravar mais um vídeo explicando exclusivamente um assunto bastante importante, que é um assunto controverso, polêmico, que existe no meio teológico espalhado pelo mundo afora. Eu vou fazer uma pergunta e você pode até fazer uma anotação aí ou gravar na sua mente qual é a sua resposta. E no final desse vídeo você vai tirar suas próprias conclusões. Vou citar vários textos, bastante textos, para comprovar que o Espírito Santo... Primeiro eu vou fazer a pergunta. O Espírito Santo é um Deus? O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade? Ou o Espírito Santo é o poder do próprio Deus? No finalzinho desse vídeo, você vai tirar suas próprias conclusões. Gostaria de dizer de falar que existe um ditado popular que diz o seguinte: para um bom entendedor, meia palavra basta. Então, para um bom entendedor, provavelmente esses textos aqui será suficiente. Não precisa eu citar mais do que esses que estão relacionados aqui, para chegarmos a uma conclusão o que é realmente o Espírito Santo. Dessas 3 perguntas que eu fiz, 2 estão erradas, só uma está certa. Embora esse assunto já foi esclarecido pelo colega Francisco Aldair no seu canal, explicando sobre a personificação do Espírito Santo, também por Guilherme Vieira, no seu canal Guilherme Vieira, explicando sobre o Espírito Santo, explicou muito bem, e também tem o canal Publicador do Reino. Todos esses aí explicaram muito bem com relação ao que é realmente o Espírito Santo. Mas eu achei muito importante reforçar, ou vamos dizer, ou repetir. Dizem que a repetição é o segredo da retenção. Reter significa guardar. Então, provavelmente eu vou repetir aqui alguns textos que os meus colegas já citaram, mas eu acho importante repeti-los novamente. E alguns que não foram falados, eu vou acrescentar aqui que talvez possa melhorar ao entendimento. Queremos dizer o seguinte: para provar que o Espírito Santo é o poder de Deus, existem esses textos que está registrado em Lucas. É interessante você fazer as anotações, ou possivelmente você escute e reveja esse vídeo por mais de uma vez, até você conseguir gravar. Mas de preferência seria bom registrar e você manter um registro de todos esses textos da Bíblia. O primeiro texto que eu gostaria de citar é Lucas, no capítulo 24, 49, que ali Jesus diz que eles permanecessem lá em Jerusalém, que Deus ia enviar o Espírito Santo, ou seja, eles iam, em outras palavras, eles iam ficar revestidos de um poder. Para mostrar também que é interessante você observar que o Espírito Santo não é um Deus e não é uma pessoa, nós temos um registro aí no capítulo 19, no versículo 16 do livro de Atos. Ali vai mostrar um episódio que aconteceu na época do apóstolo Paulo, que ele coloca suas mãos sobre 12 pessoas. 12 pessoas. E estas pessoas ficam cheias de Espírito Santo e começam a falar em línguas. Pergunto a você, eles ficaram cheios de um Deus? Ficaram cheios de uma terceira pessoa? Ou ficaram, mais logicamente, ficaram cheios de um poder, ou do poder de Deus,
que capacitou a eles a falar em línguas diferentes. Aí você tira aí suas conclusões. É muito importante se estudar, se pesquisar as escrituras para que se possa ter um melhor entendimento, né? Na Bíblia, muitas vezes, fala que o Espírito Santo fala, que o Espírito Santo se entristece. Isso dá um sentido como se personificasse o Espírito Santo. Mas em muitas passagens da Bíblia também, outras coisas são personificadas. Mas isso não quer dizer que isso são pessoas, não quer dizer que isso são Deus. Como, por exemplo, lá no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 35, fala-se do pecado e a morte reinarem, como se fossem reis. Significa que a morte é um Deus? É uma pessoa? Ou seja, me desculpe, parece que essa passagem está em Romanos, no capítulo 5, e no versículo 14, e depois no versículo 21, que fala sobre ser reis e reinar, né? Como se fosse uma pessoa. Mas coisas que muitas vezes são expressões ditas na Bíblia que parece ser uma pessoa. Como no caso, como é que o Espírito Santo fala se ele não é uma pessoa? Então eu quero ler com você aqui um texto bem interessante. Esse eu vou ler, para você observar que muitas vezes se personifica as coisas. E como é que o Espírito Santo vai falar se ele não é uma pessoa? O Espírito Santo fala, mas é através de outra pessoa. Ele capacita a pessoa para que aquela pessoa fale, né, através do poder que foi dado àquela pessoa, e ele foi revestido de poder e começou a falar. Como, por exemplo, aqui no capítulo da 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, veja o que é que diz aqui, ó. Diz que o Espírito de Jeová falou por meio de mim. Sua palavra estava na minha língua. Então aqui o Espírito Santo falou, mas como ele falou? Se ele não é uma pessoa, se ele não é um Deus. Ele falou por meio de Davi, usou Davi. Davi foi revestido do poder de Deus e falou aquilo que ele foi capacitado a falar. Nós temos, por exemplo, um outro texto que nós podemos observar agora, que está em Mateus, no capítulo 10, do versículo 19 ao 20. Veja que interessante, como é que o Espírito Santo fala se ele não é uma pessoa. Mateus, no capítulo 10 e no versículo 19 e 20, olha o que Jesus falou. No entanto, quando entregarem vocês, não fiquem preocupados com o que falar, ou como falar, porque naquela hora lhe será dado o que falar. Pois quem fala não são apenas vocês, mas é o Espírito do seu Pai que fala por meio de vocês. Então aqui ficou claro que o Espírito Santo fala, mas através dos servos de Deus, que ele capacita eles a falar aquilo que Deus quer. Uma outra atuação bem interessante para mostrar que o Espírito Santo é o poder do próprio Deus, nós encontramos no livro de Juízes, no capítulo 14, no versículo 6, onde aqui vai mostrar que Sansão tinha toda aquela força excomunal, uma força como uma força sobrenatural, porque a força que Sansão tinha, muitas pessoas pensam que era por causa do seu cabelo. O cabelo era apenas um sinal de que Sansão era uma pessoa separada, que era chamado de nazireu. O nazireu era uma pessoa separada para um serviço exclusivo para Deus. Então o cabelo era apenas um sinal do seu nazireado. E na Bíblia tem várias pessoas que foram separados como nazireu, como no caso de Sansão,
João Batista era nazireu e Samuel também era nazireu. Então a ordem para os nazireus era não passar navalha sobre a sua cabeça. Mas os outros não tinham o mesmo poder do que Sansão. Sansão, porque ele foi projetado para matar os inimigos de Deus. Então, aquela força que Sansão tinha era Deus que dava para matar os seus inimigos, que eram os filisteus. Mas eu não estou aqui para falar da vida de Sansão. Estou aqui para falar do Espírito Santo. Como que ele atuou em Sansão? Se você ler Juízes no capítulo 14, no versículo 6, você vai observar que Sansão, a primeira atuação do Espírito Santo em Sansão, está aqui no capítulo 14, no versículo 6, do livro de Juízes. Isso para tentar esclarecer para vocês que não é um Deus que desce sobre a pessoa, mas o poder de Deus que atua naquela pessoa e realiza o propósito que Deus quer para ela. Se for para falar em línguas, se for para ensinar a outras pessoas de outros idiomas, seria falar numa língua diferente, que o Espírito Santo capacita, como aconteceu lá em Pentecostes, do ano 33 da Era Comum. Então, o poder de Deus desceu ali sobre aquelas pessoas e capacitou a eles a falar em línguas diferentes. Eram homens indoutos, talvez quase como se fossem analfabetos, mas falaram em idiomas, como por exemplo, árabe, idioma egípcio, da Capadócia, e assim sucessivamente. Então, tinha ali 14 nações diferentes. Então, como que o Espírito Santo falou ali? Falou através daquelas pessoas, capacitando elas a falar em idiomas diferentes. Talvez o seu próprio idioma ele nem falasse direito, assim como às vezes a gente nem fala o nosso idioma direito, o português. Mas se você pede o Espírito Santo, ele lhe capacita a você falar. Algo que você talvez nem saiba o que você está dizendo, assim como aconteceu com eles lá. Mas os que estavam ouvindo eles sabiam o que eles estavam falando, porque era como se o Espírito Santo estivesse ensinando a eles. Como em algumas passagens da Bíblia diz que o Espírito Santo ensina, mas o Espírito Santo ensina assim, usando uma pessoa para ensinar outra, como foi lá o caso deles lá em Pentecostes. O Espírito Santo falou através deles em idiomas que nem eles sabiam o que eles estavam falando, mas a pessoa que estava ouvindo sabia o que eles estavam falando, porque isso fazia parte do propósito de Deus. Uma outra atuação do Espírito Santo, que inclusive o meu amigo Francisco Aldair citou, foi o que aconteceu lá nos dias de Moisés. Moisés tinha tanto Espírito Santo, ou seja, tinha tanto poder de Deus sobre ele, que Deus deu para ele, que lá em Números, no capítulo 11, do versículo 24 ao 29, Deus tira um pouco do Espírito Santo que tem em Moisés e distribui para 70 homens. O que foi que Deus tirou ali de Moisés? Foi um Deus e colocou em 70 homens um Deus, uma pessoa? Ou tirou um pouco do Espírito Santo, um pouco do poder de Deus que tinha em Moisés e distribuiu para 70 homens? Isso a gente está querendo deixar bem claro com isso, que você reflita, medite, que isso significa que o Espírito Santo de Deus é o poder do próprio Deus. Por exemplo, dizer que não devamos entristecer o Espírito Santo, eu vou ler um texto aqui do livro dos Salmos, para você observar que você, quando lê uma passagem, não entristeça o Espírito Santo, é não entristecer o próprio Deus, que ele também é Espírito e ele é Santo. Entristecer o Espírito Santo é entristecer o próprio Deus. Como está aqui em Salmo 78, 40 e 41, passa a nos dizer o seguinte: quantas vezes se rebelaram contra ele no ermo e fizeram-no sentir-se magoado no deserto.
vez após vez puseram Deus à prova e entristeceram o Santo de Israel. Isso aqui é entristecer o Espírito Santo, ou entristecer o próprio Deus, visto que o Espírito Santo não é um Deus, não é uma outra pessoa, mas é o poder do próprio Deus. O nosso espírito é o nosso fôlego, não é uma outra pessoa que tem dentro de nós, mas é nós mesmos que temos o espírito, ou seja, o sopro da vida dentro de nós. E quando esse sopro sai, a gente deixa de existir. Apenas para dar aqui uma pequena ilustração. Então, entristecer o Espírito Santo é entristecer o próprio Criador. Você vai observar também em Atos, no capítulo 28 e no versículo 25, ali falando também que Deus falou, no caso aqui, o Espírito Santo falou através de Isaías, o profeta. Olha só como é que o Espírito Santo fala. Em Atos capítulo 4, versículo do 24 ao 25, depois você dá uma lida aí, vai observar que o Espírito Santo falou, mas através de quem? Através de Davi. Essa é uma explanação lógica do que é realmente o Espírito Santo. No livro de João, no capítulo 20, no versículo 19 até o versículo 22, depois da ressurreição de Jesus, ele apareceu ali os discípulos e o relato diz ali que ele chegou lá e soprou neles Espírito Santo. Então veja, ele não soprou ali neles um Deus, não soprou ali uma terceira pessoa, mas ele soprou ali o poder do próprio Deus. Uma outra atuação do Espírito Santo foi por ocasião do batismo de Jesus. Ali Jesus, quando se batizou, você observa que no relato de João, sobre o batismo de Jesus, desceu sobre ele Espírito Santo, ou seja, o poder de Deus desceu e revestiu Jesus de um poder sobrenatural, que a partir daí, a partir do momento que Jesus se batizou, aí você vai encontrar vários registros de que depois do batismo foi que Jesus começou a realizar milagres. Você não vai ver nenhum registro de que Jesus fez nenhum milagre antes de ser batizado. Mas depois que Jeová Deus, o seu Pai celestial, revestiu ele de poder, ou revestiu ele com o Espírito Santo, então Jesus começou a fazer milagres. Inclusive, muitos conhecem até mesmo o primeiro milagre que Jesus realizou. E depois realizou muitos milagres depois do seu batismo. Então é muito importante nós estudarmos diligentemente as Escrituras para a gente não ser confundido, não ser bombardeado com ensinamentos contraditórios, porque a Bíblia, a gente, para aceitar o entendimento da Bíblia, as coisas têm que ser muito bem claras. Os ensinamentos confusos a gente tem que descartar. Eu não sou obrigado a aceitar um ensinamento confuso das Escrituras dito por qualquer pessoa. Então eu tenho que fazer uma coisa muito importante que nós todos deveríamos fazer, seria igual aos bereanos, que está lá no capítulo 17, no versículo 11 do livro de Atos. Embora o apóstolo Paulo fosse um homem versado na lei, mas eles não iam logo aceitando tudo que o apóstolo Paulo dizia. Eles iam examinar. E eu não sei qual é o texto agora que eu poderia citar para vocês, que está lá na primeira carta de João, tem o Evangelho de João e tem as cartas de João, que lá dá um conselho para todos nós, que nós não devemos acreditar em todas as expressões inspiradas antes de se certificar se aquelas coisas faz sentido, se realmente vem da parte de Deus. Então isso é um alerta para todos nós, né, que devemos fazer também da mesma maneira.
porque são assuntos que às vezes se perduram por muito tempo. Eu já faz mais de 40 anos que aprendi que o Espírito Santo é o poder do próprio Deus. E me admiro muito até hoje, em pleno século XXI, com tanta informação, com tanta coisa, ainda os teólogos, pastores e teólogos ainda vivem se debatendo com essa questão e não chega à conclusão de que o Espírito Santo é o poder de Deus. Querendo dizer, muitos até elogiam, outros dizendo que gigantes da teologia, e eu já ouvi esses, entre aspas, gigantes da teologia falar a terceira pessoa da Trindade. Isso não é verdade. Então espero que esses textos aqui tenham ajudado a vocês a chegar a uma conclusão. Ainda gostaria de citar, falando ainda sobre Sansão, no capítulo 16, já no finalzinho da vida de Sansão, quando ele já tinha perdido suas forças. Por que Sansão perdeu as forças? Porque o Espírito Santo foi retirado dele. Mas no finalzinho da sua vida, no capítulo 16 de Juízes, no versículo 28, Sansão faz uma oração para Deus e pede que ele devolva a ele, pelo menos naquele momento, dê força a ele novamente, claro, através do Espírito Santo, que só assim que ele conseguia ter aquela força extraordinária. Não precisamos nem imaginar que Sansão fosse um homem musculoso, não era necessário, porque o que dava força a Sansão não era músculos, não era o seu cabelo, mas era o poder de Deus que atuava em Sansão e ele tinha aquela força extraordinária. Então você dá uma lida aí no capítulo 16, no versículo 28, é a última atuação ali do Espírito Santo em Sansão, que faz com que a sua oração seja respondida, e Jeová Deus dá a ele o Espírito Santo e ele consegue ali realizar o que deseja, e que também Deus deseja realizar essas coisas, porque os filisteus eram inimigos de Deus e ele foi projetado justamente para matar os inimigos de Deus. Então, essa foi a função de Deus, planejar e projetar Sansão, dando a ele o Espírito Santo para ele matar os seus inimigos. Mas não quero falar sobre a vida de Sansão. Só em um outro vídeo posso falar sobre isso. Mas espero que vocês tenham entendido essas explanações aqui, porque muitas pessoas criticam, né, as testemunhas de Jeová, dizendo que elas não acreditam no Espírito Santo. Não acreditamos no Espírito Santo da forma como eles querem dizer, que seja uma pessoa ou que seja um outro Deus. Acreditamos sim no Espírito Santo, como sendo o poder do próprio Deus. E entristecer o Espírito Santo é entristecer o próprio Deus, que ele é um Espírito e ele é santo. Espero que vocês tenham entendido bem esse assunto. Consulta o canal de Francisco Aldair, que tem algumas explicações também sobre isso, o Guilherme Vieira e também o canal Publicador do Reino. Espero nos encontrar novamente em um próximo vídeo. Que Jeová abençoe vocês, e assim como Jesus disse, que nas nossas orações pedíssemos insistentemente que Deus nos desse Espírito Santo, ou seja, nos desse um poder para atuar em nossa mente, para que pudéssemos entender a sua santa palavra mais plenamente. Até o próximo vídeo.